Jornal de Blumenau. Patrocínio. Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Transportes Keller. Há 64 anos em movimento. Fiedler. Automação industrial. Inovador no pensar, sustentável no agir. E Dicave, a sua concessionária Volvo em Santa Catarina. Sexta-feira, 22 de agosto, é destaque na edição de hoje aqui no Jornal de Blumenau. Fiscalização do correto uso de ciclomotores começa na próxima segunda-feira em Blumenau. Entidade recebe declaração de utilidade pública e projeta avanço no acolhimento aos portadores de epilepsia na cidade. Seletiva de bandas e fanfarras para a Oktoberfest será realizada no domingo. Esses e outros destaques agora, no Jornal de Blumenau. Olá, boa noite. Blumenau poderá ter amanhã a maior sensação de calor da semana. O Alerta Blue prevê que o termômetro pode chegar a 29 graus à tarde. Esse calor antecipa uma mudança no tempo a partir de domingo, quando o dia fica encoberto e com chuva. Pela manhã, chuva mais fraca e isolada, mas a partir da tarde com mais intensidade, podendo ser acompanhada de trovoadas. Essa condição também baixa a temperatura, aliviando a sensação de calor. A instabilidade deve se manter no início da próxima semana. A partir de segunda-feira, agentes de trânsito e policiais militares vão fiscalizar e aplicar punições em casos do uso irregular de ciclomotores em Blumenau. Será exigido o uso de equipamentos de segurança como capacete, habilitação e trafegar corretamente nas vias. De janeiro a julho deste ano, foram registrados mais de 20 acidentes de trânsito com ciclomotores aqui na cidade. A Rua das Palmeiras terá uma parte interditada para o trânsito a partir das 2 horas da tarde de amanhã. O fechamento da pista que segue em direção ao centro da cidade é devido à realização de um evento. A reabertura só acontece no final da tarde de domingo. No domingo, as ruas Namidec e Padre Jacobs ficarão interditadas entre 8 da manhã e 10 da manhã. A ABLUE, Associação Blumenauense de Epilepsia, foi declarada nesta semana como entidade de utilidade pública. Isso traz uma série de benefícios práticos para a associação, como o fortalecimento do reconhecimento institucional, a possibilidade de receber bens e serviços do poder público, além da abertura para participar de editais e programas municipais, estaduais e federais. A luta das pessoas com epilepsia é fundamental. Não apenas pelo acesso ao tratamento, mas também para promover a conscientização e combater preconceitos. Essa semana, o prefeito de Blumenau sancionou a Lei 9.693, que declara de utilidade pública a Associação Blumenauense de Epilepsia, a ABLUE. A epilepsia é uma condição conhecida, mas ainda cercada de muitos mitos. O trabalho da ABLUE mostra que, com informação e tratamento adequado, é possível levar uma vida normal. A associação transforma a luta por mais dignidade e inclusão. Hoje sancionou a lei da nossa utilidade pública na cidade de Blumenau, levando em consideração que o nosso projeto ele já existe há 10 anos, porém agora com a abertura da associação, da ABLUE, Associação Blumenauense de Epilepsia, nós contamos também com a utilidade pública para abrir portas para a gente na cidade, para trazer mais acolhimento, mais informação e beneficiar o maior número de pessoas possíveis dentro de Blumenau. A partir da próxima segunda-feira, as secretarias de Educação e Meio Ambiente e Sustentabilidade aqui de Blumenau passam a atender no prédio da antiga Unimed na Rua das Missões. A estrutura foi adquirida pela Prefeitura e já abriga a Secretaria de Trânsito e Transporte. A mudança, segundo o governo, garante melhorias nas condições de trabalho para os servidores e mais qualidade no atendimento à população.
Além disso, a alteração vai gerar economia anual de quase R$400 mil com aluguéis. Olá, nosso quadro Saúde Mental hoje vai correlacionar a saúde mental aos estados mentais que nós podemos criar. Cada pessoa em si é dona da sua mente, até a vírgula, pois a nossa mente ela pode ser perturbada facilmente por questões do passado que viram fantasmas, por questões do futuro que nos afligem e geram insegurança e por questões externas de pessoas, de situações e, enfim, da geopolítica mundial. Hoje nós vivemos perturbações pós-pandemia. Ainda fazem parte de muita gente aquela insegurança gerada lá atrás, há 5 aninhos atrás. Ainda faz parte alguns sintomas neurológicos, o olfato, a memória, o comportamento, a maneira de se relacionar socialmente, os projetos que foram alterados, a coordenação motora, a maneira de estudar, a cognição. Tudo isso fazem parte da sua mente. Nós somos um ser único, integral. Não tem mente e corpo e espírito. Nós temos um ser. Eu sou. Deus disse ao Moisés quando perguntou: qual é o teu nome? Diga, eu sou. Eu sou um ser integral. Então o que está acontecendo em volta me afeta. Nós somos afetados por uma cultura, por uma constituição ideológica, educacional, econômica, afetiva, ambiental. Tudo isso, desde que nascemos, vai fazendo parte de nós. Hoje, nós voltamos a viver novamente muitas perversões de guerra. Perversos que detêm poder e precisam de guerras, guerrilhas. Para quê? Para se manter no poder. Quem está em guerra se mantém no poder. Isso vai gerando em nós dúvidas de como que nós vamos viver. Como é que vai ser essa nossa paz? Como é que nós vamos organizar essa vida para os nossos filhos e netos? Como estaremos daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? Este é o momento em que correlacionamos saúde mental a certos domínios mentais. É necessário que tenhamos hábitos, que tenhamos determinação para vivermos com certas tranquilidades. Essa semana eu ganhei mais um livro de uma amiga, ela tem me dado alguns presentes, e esse livro já é o segundo da autora, que é da Ana Cláudia Quintana Arantes. Depois esse vídeo aqui da TV também vai estar na internet, e se ela quiser ela vai falar nos comentários, né? Inclusive falando da Ana Cláudia Arantes. Não vou criar um caos aqui, né? Porque ela é muito querida por muita gente. Mas a Ana Cláudia Arantes, essa autora, fala muito de possibilidades de viver bem para morrer bem. E nós estamos no momento mais ou menos querendo viver bem e pensando na impermanência. Essas guerras, essa pandemia, essas doenças, os efeitos da natureza, os ciclones, os furacões, tudo isso nos leva a temer. Portanto, voltar-se para si e buscar hábitos mentais e sociais que te dê paz. É um grande processo de vida. Felicidades. O psicólogo e psicoterapeuta Antônio Gomes da Rosa participa todas as sextas-feiras aqui no Jornal de Blumenau com dicas, orientações e informações sobre saúde mental.
Nesse domingo será realizada a seletiva de bandas e fanfarras para os desfiles da Oktoberfest. A escolha será a partir da 1h30 da tarde, em meio à rota de lazer, na rua 15 de novembro. São 21 bandas e fanfarras que participam da seletiva. Todas participam do programa de bandas e fanfarras escolares. E na próxima segunda-feira, a Rivage vira palco para atividades e diversão de alunos da APAI. A ação faz parte da programação da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. São mais de 250 crianças convidadas. Pela manhã, as atividades começam às 8 da manhã e à tarde, a partir das 2 horas. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso Momento Nutrição, toda sexta aqui no nosso Jornal de Blumenau. Vocês já ouviram dizer que as fibras são componentes importantes para a nossa saúde. Mas o que são exatamente as fibras e o que elas fazem no nosso organismo para terem essa função tão importante? Fique aqui com a gente para você entender melhor. As fibras são componentes não digeríveis de alimentos vegetais. São carboidratos que o nosso intestino não digere. E elas têm função importantíssima que vai muito além de um intestino regulado. É muito comum que nós assemelhamos ou correlacionamos as fibras a uma boa frequência de evacuação, que sim, é um sinal de um intestino saudável. Mas as fibras têm tantas outras funções importantes. Ao consumir alimentos vegetais, num primeiro momento, na etapa de digestão, as fibras formam géis que diminuem a absorção de gorduras e estabilizam a entrada da glicose nas células, ou seja, as fibras não permitem aquele pico de glicose, mantendo uma glicemia linear durante e horas após a refeição. É lá no intestino também que as bactérias do nosso intestino utilizam essas fibras para formar algumas substâncias. Na verdade, as bactérias utilizam as fibras como se fosse forma da alimentação delas. Elas fazem fermentação, proliferação e o resultado dessa fermentação é a formação de algumas substâncias muito benéficas ao nosso intestino. Uma delas é o ácido graxo chamado butirato, que faz ali a proteção da parede intestinal. Então, muito além de somente o intestino regular por conta da utilização das fibras, elas atuam intimamente na nossa microbiota intestinal, elas atuam estabilizando a glicemia sanguínea e também diminuindo a absorção das gorduras. As fibras, de fato, têm um papel muito importante na nossa alimentação. É preconizado a ingestão entre 25 e 30 gramas de fibras por dia. Claro que são alimentos variados que ao longo do dia vão sendo consumidos para garantir esse aporte de pelo menos 25 gramas de fibras por dia. Por isso, a minha orientação é que você sempre consuma alimentos vegetais. Os padrões alimentares ditos como os melhores e já comprovados como os melhores padrões alimentares, exemplo, dieta do Mediterrâneo e o plant-based, que é uma alimentação baseada em vegetais, mostra que, de fato, nós precisamos ter como base na nossa alimentação os vegetais, frutas, legumes, vegetais e grãos integrais. Por isso, desde o café da manhã, consuma frutas, no almoço consuma legumes folhosos, feijão, nos lanches intermediários consuma frutas, aveia, entre outros alimentos que contêm fibra, igualmente no jantar. Se as fibras têm um papel tão importante na nossa alimentação,
E eu deixo uma orientação muito importante que, inclusive, na prevenção de câncer de intestino, nós precisamos sim desenvolver essa consciência do consumo de fibras. Quando eu tenho alimentação baseada em alimentos ultraprocessados, eu tenho pouca ingestão de fibras. Mas quando eu trago para minha rotina alimentar mais alimentos, alimentação de verdade, alimentos frescos, eu consigo ter mais ingestão de fibras e prevenir aí um monte de desordens metabólicas, inclusive prevenção de câncer. Eu fico por aqui em mais uma sexta-feira com o nosso Momento Nutrição, esse momento do Jornal de Blumenau, onde a nossa responsabilidade é levar para você informação sobre nutrição e saúde na prática. Semana que vem eu volto. Tchau, tchau. A nutricionista clínica Cristiane Leite participa todas as sextas-feiras no Jornal de Blumenau com dicas sobre nutrição e qualidade de vida. 4 estrelas do esporte nacional estarão em Blumenau no dia 2 de setembro para o ato de entrega do SESI para a Prefeitura. O evento faz parte da programação dos 175 anos da cidade. No dia, o SESI será palco de um jogo de futebol comemorativo e também de shows. Boa noite, Jorge, tudo bem? Chegando com as informações do esporte, falando da Taça Libertadores, porque ontem nós tivemos a classificação de um brasileiro e a eliminação do atual campeão da Taça Libertadores da América. O Botafogo foi eliminado ontem, perdendo para a LDU Quito, jogando fora de casa pelo placar de 2-0. Os equatorianos haviam perdido para o Botafogo 1-0 lá no Rio de Janeiro e ontem em casa venceram por 2 gols de diferença e garantiram a classificação à próxima fase da competição. Agora o adversário será outro brasileiro, São Paulo, na próxima fase da Libertadores. Já o Palmeiras avançou. Apesar de ter ganhado 4-0 fora de casa, ontem o Palmeiras jogou com time misto e empatou 0-0 no Allianz Parque, mas com a vantagem que tinha, acabou garantindo vaga também na próxima fase da competição. Nesse domingo, aqui na cidade de Blumenau, acontece a grande decisão da Copa LBF, Taça Cidade de Blumenau, a competição de futebol amador que é organizada pela Liga Blumenauense de Futebol. Lá no estádio Edmundo Horti, no bairro Progresso, a equipe do Canto do Rio recebe o Alvorada no jogo de volta da grande decisão. Na partida de ida no domingo passado, a equipe do Canto do Rio venceu pelo placar de 4-1. Agora pode perder até por 2 gols de diferença, que conquistará o título da competição. O jogo acontece domingo às 3 da tarde no bairro Progresso, expectativa de mais de 2.000 pessoas no estádio no domingo lá no bairro Progresso. Pra gente fechar a Série B do Campeonato Catarinense, neste sábado tem o primeiro jogo da decisão da competição. Lá em Bituba, o Camboriú recebe a equipe do Carlos Renault. No jogo da volta acontece no outro domingo na cidade de Brusque, entre a equipe do Carlos Renault e o Camboriú. Lamentar que não estão as duas equipes aí da cidade de Blumenau, né, Jorge? Um abraço, bom final de semana a todos. A seguir vamos falar sobre o impacto da violência física e psicológica na saúde mental das mulheres. Nós voltamos já. Você ainda não tem o seu ensino fundamental e seu ensino médio? E com isso você encontra portas fechadas, perdendo inúmeras oportunidades na vida? É porque você não conhece a COEP. A COEP é uma escola que é a sua cara, a cara de quem parou faz tempo, a cara de quem precisou parar, a cara de quem trabalha e não consegue conciliar trabalho e estudo. É uma vez por semana, uma vez por mês. Você escolhe, é pelo aplicativo. É por matéria, não são todas as matérias ao mesmo tempo. Você escolhe uma matéria e elimina essa matéria. Você tem professor para te ajudar a solucionar todas as suas dúvidas. Vem para a COEP. Vem conhecer a COEP e conquistar esse teu sonho de escolaridade. Fiedler Automação Industrial. Desde 1984, desenvolvendo soluções exclusivas e construindo parcerias sólidas com clientes e fornecedores que são referência no mercado. Uma empresa em constante expansão, sempre atenta às novas necessidades e comprometida com a sustentabilidade. Esse é o compromisso Fiedler que levamos para todos os cantos do Brasil e que nos faz crescer a cada entrega.
Fiedler Automação Industrial. Inovador no pensar, sustentável no agir. Chegou a sua hora de trocar de carro. Nas lojas no Vale Auto Shopping em Blumenau, você compra o seu novo carro com as menores taxas de juros do ano e condições imperdíveis. São milhares de ofertas de carros seminovos com selo de qualidade das lojas no Shopping do Carro. Juros no chão, chave na mão. É claro que é nas lojas no Vale Auto Shopping, o seu shopping do carro em Blumenau. Aberto de domingo a domingo na BR-470, Trevo da Mafisa. Respeite a sinalização de trânsito. Crédito sujeito à aprovação. Bob Esponja e a turma mais animada dos 7 mares invadiram o Beto Carreiro World. Posto Márcio, o melhor atendimento com o menor preço da cidade é no Posto Márcio. Faça seu cadastro na rede de postos Márcio e ganhe um desconto especial. Gasolina barata é no Posto Márcio. Posto Márcio, Rua São Paulo, 655, próximo ao centro. Rua Fritz Kegler, 575, Fortaleza. Rua dos Caçadores, 1691, na Velha. E na Rua Progresso, 3461. Posto Márcio, onde quem ganha é você. A loja Rove Store faz parte do grupo Rovitex e nela você encontra produtos para toda a família, distribuídos em suas 7 marcas que vão desde infantil até adulto. São milhares de produtos disponíveis. Em Blumenau, está localizada na Rua 15 de Novembro, número 600, e no bairro Garcia, na Rua Amazonas, número 3181. Aproveite os principais lançamentos e oportunidades. Estamos de volta aqui no Jornal de Blumenau, agora com o nosso bloco de entrevista. Hoje a gente vai falar sobre o impacto da violência física, da violência psicológica na saúde mental das mulheres, com a psicanalista Edna Esmeraldino, que está conosco. Obrigado, Edna, pela participação. Eu que agradeço o convite, Jorge. Edna, a psicanálise, ela enxerga a violência contra a mulher e seus impactos na psique feminina de que jeito? Bom, Jorge, nós entendemos que a violência ela é inerente ao ser humano. Né? Independente de homem ou mulher, em algum momento da vida todos acabam tendo um contato com a violência, ou de observação ou de passar pela experiência, né? E a psicanálise, a gente tem uma premissa que veio de Freud. Ele dizia que a infância é o solo que a gente vai pisar o resto da nossa vida. Então, de acordo com a nossa infância, se a gente foi exposto à violência ou não, isso vai determinar muito de como nós vamos encarar a violência na fase adulta. Edna, naturalmente o ser humano é violento? Não. Faz parte do ser humano a violência, a explosão? Não. Na verdade, ninguém nasce violento. A gente não conhece nenhum bebê violento. A violência, ela vem a partir do ambiente. Todo ser humano, ele é desprovido de qualquer filtro, digamos, né? A gente nasce e vai se moldando, se adaptando de acordo com o ambiente que nós somos criados. Aí a importância da gente olhar para a infância, olhar para a criação familiar, né? Um lar equilibrado vai ter filhos equilibrados. Um lar onde as crianças aprendem a conviver em harmonia, a demonstrar a sua insatisfação, essa pessoa dificilmente vai passar por um problema de violência, quer seja para agredir alguém, né, demonstrar a violência, ou ser vítima da violência. No entanto, um lar desajustado, desequilibrado, onde havia a violência presente, aí sim, esses filhos dessas pessoas criadas nesse lar terão uma predisposição a apresentar violência no futuro. E como a psicanálise responde à questão da violência ser mais comum, mais frequente em mulheres, crianças e adolescentes? Aí é uma questão, Jorge, não só do psicológico, mas também uma questão química. Eu sou casada com um médico e hoje eu estava perguntando para ele a dosagem química, né, do corpo, a diferença do homem e da mulher.
E ele mostrou meu exame, eu atualmente estou com 15 UI, digamos que é uma contagem bem pequenininha, de testosterona no meu organismo. E o meu esposo está com 1.500 UI de testosterona no organismo. Então, o homem, naturalmente, ele é mais predisposto à violência do que a mulher. A mulher é mais a se submeter. Então, é uma questão química, mas não só a química. Também daí do ambiente, de como a gente é moldado. Então, é uma combinação, digamos, de fatores que às vezes acabam culminando e explodindo nessa violência, né? E se consegue diminuir índices de violência, né? Alguns levantamentos mostram isso em alguns setores. Mas a violência contra a mulher, a violência familiar, é uma situação que parece que se perdeu o controle. Na verdade, Jorge, o controle sempre esteve perdido. O que acontece é que agora a gente fala mais a respeito disso. Nós tivemos alguns casos famosos recentemente, né? O caso da moça que foi agredida no elevador, que todos assistiram, ficaram chocados com essa situação. Mas há pouco tempo atrás, nós tivemos a Luísa Brunet, que é uma mulher famosa, que veio a público narrar uma história, mostrar fotos do rosto todo machucado, que ela foi agredida por um empresário famoso, bem-sucedido, e ela, na época, foi descredibilizada, né? Uma mulher que até então todos respeitavam, ela foi descredibilizada. Então, o que muda de lá para cá? Que agora nós estamos falando mais a respeito da violência, a gente está conscientizando mais. Esse trabalho que você está fazendo aqui é conscientização, isso é extremamente importante. Estamos no Agosto Lilás, que é o mês onde a gente fala para tentar conscientizar e prevenir a violência. Isso é essencial, é conversando que a gente começa a entender melhor as situações e tentar evitá-las, né? E a violência física sempre dá sinais antes? Sim, a violência ela nunca acontece do nada. De uma hora para outra? Não. Eu fui calmo a vida inteira e de repente do nada eu vou explodir. Não. Essa situação que nós comentamos da moça Juliana, o depoimento dela, perguntaram se ele já havia sido violento com ela em algum outro momento. A primeira resposta dela, não. Mas, ou no entanto, há algum tempo atrás nós tivemos um episódio que ele me empurrou. Ou seja, ela nem caracterizou um empurrão onde deixou cicatriz no joelho dela, ela não encarou isso como uma violência. Não entendeu que não aquilo era uma entendeu que violência. já era um passo, já era um sinal. Então, os telespectadores fiquem ligados nisso, principalmente as mulheres. A violência, ela dá sinais. Você começa a perceber uma certa falta de controle por parte do outro e você não deve subestimar essa violência, né? Porque às vezes a pessoa acha, não, ele só perdeu o controle agora, mas na próxima ele vai perder um pouco mais e normalmente vira estatística quando alguém acaba morrendo ou sendo preso, algo do gênero, né? Infelizmente, né? Bom, a violência física é identificada pelo ato de alguém contra alguém. E a violência psicológica? Ela é mais difícil de identificar? Ela é mais difícil de identificar, Jorge, e ela pode acontecer tanto por parte do homem quanto por parte da mulher, né? E a gente diz que são degraus, né, da violência. Começa com a violência psicológica, violência emocional, às vezes patrimonial, às vezes financeira, vai culminando até que o estopim final acaba sendo a agressão física. Então a gente precisa estar atento aos sinais, né? E não subestimar a violência, a gente não brinca com ela. Ao menor sinal de perigo, sai fora, peça ajuda, faça o que for necessário. Como a gente dizia antigamente, não pague para ver, né? É verdade. Quais são os transtornos mais comuns, Edna, em mulheres que sofrem violência? O primeiro deles é o estresse pós-traumático, síndrome do pânico, ansiedade, depressão, fibromialgia. E aí a gente abriria um manual aí com vários CIDs, né? De doenças físicas mesmo que podem acometer câncer, tantas outras doenças, mas os primeiros sinais são esses, né? Estresse pós-traumático, isso é a primeira coisa que acomete e às vezes impossibilita até a vítima de voltar a ter uma vida normal como ela tinha antes, trabalhar. Muitas mulheres descobrem que estão vivendo num ambiente violento, mas não encontram forças para sair dela, né? O que você diria para essas mulheres? Em primeiro lugar, elas precisam entender que elas têm algo chamado dependência emocional. O que é a dependência emocional? Em algum momento do seu relacionamento, a pessoa teve alguém
que ela se apaixonou, alguém que ela amou, e quando a violência começa a se fazer presente, ela tenta resgatar o relacionamento com aquela pessoa que ela conheceu. E ela fica naquela tentativa, às vezes até sendo um pouco mãe, dando mais uma chance, e isso vai se tornando um ciclo repetitivo. Outra coisa que é muito comum, quando a pessoa é vítima de violência, se ela não procurar ajuda, se ela não se tratar psicologicamente, ela é uma séria candidata a repetir um relacionamento onde haja violência. A polícia, inclusive, tem isso como estatística. Dificilmente, quando eles são chamados, é a primeira chamada. Na maioria dos casos, uma mulher já foi várias vezes agredida e muitas delas, ela mesma acaba desistindo de dar continuidade ao processo, né? Por conta dessa dependência emocional. Então, dependência emocional é uma doença emocional, precisa ser tratada e pode sim melhorar disso, né? Ser curada dessa doença da dependência emocional. E quais são os primeiros passos para se recuperar e iniciar um processo de recuperação emocional? Olhar para si, né, se amar em primeiro lugar. Normalmente a vítima, ela se coloca num lugar de que ela ama o outro e que não pode viver sem o outro, mas pode sim, né? A gente nasce sozinho, vamos morrer sozinhos, somos indivíduos que temos dentro de nós tudo aquilo que é necessário para ser feliz. Então o primeiro passo é a gente se conscientizar que dentro de nós deve morar o amor principal e nunca no outro. Nós amamos o outro, nós compartilhamos a nossa vida com o outro, desde que esse outro mereça. Mas em primeiro lugar a gente precisa se amar. Qual a importância de uma rede de acompanhamento? É vital, Jorge. Dificilmente uma mulher consegue sair de um ciclo de violência sozinha. E aqui na nossa cidade a gente tem uma rede de apoio muito grande, né? A gente tem sempre palestras e hoje também eu falo, Jorge, a gente tem a internet, a gente tem a TV que está sempre trazendo conteúdos, a gente tem canais no YouTube onde tem especialistas dando dicas de como você desenvolver autoestima, como sair da dependência emocional, e isso tudo é gratuito. Então não necessariamente a gente precisa gastar para isso. Hoje basta a gente querer, mas a primeira decisão tem que ser a sua, para que a gente não vire estatística e não se torne mais uma vítima. Conversar com amigas, com parentes. Com certeza. O primeiro terapeuta da face da terra, os amigos, né? Para os homens, um boteco, às vezes, os amigos conversando, né? E as mulheres com as amigas. A rede de apoio é estritamente importante. Sempre, né? Sempre. Que recado você deixa nesse momento tão importante, né? Em que se fala muito sobre a violência contra a mulher? A violência, ela mostra sinais, então esteja atenta aos sinais, não pague para ver, não seja a próxima Juliana, não seja a próxima Cíntia Chagas, a próxima Luísa Brunet, né? A gente pode sim aprender com os erros dos outros, estar atento e procurar ajuda. Não é feio, não é defeito, se você é vítima, a culpa não é sua, mas permanecer nesse lugar é uma escolha sua. Então não continue, procure ajuda e saia desse ciclo. É possível sair de um relacionamento abusivo? Com certeza a gente tem inúmeros casos de pessoas que saíram dessas situações, né, procurando ajuda. Edna Esmeraldino, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço, Jorge, obrigado. E aqui nós vamos fechando a edição de hoje do Jornal de Blumenau. Esse noticiário reprisa às 11 da noite. Ótima noite para você. Jornal de Blumenau. Patrocínio. Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Transportes Keller. Há 64 anos em movimento. Fiedler. Automação industrial. Inovador no pensar, sustentável no agir. E Dicave, a sua concessionária Volvo em Santa Catarina.